Aleluia, glória a Deus. Que bom estarmos juntos aqui, louvarmos, adorarmos a Deus. E eu quero convidar você a, se possível, né? Lógico, se possível, não conversar com a pessoa que está do seu lado, por mais preciosa que ela é, e de fato ela é preciosa, mas para você não perder nada, para você receber tudo que Deus tem para você. Amém? Se possível também, se conseguir não se movimentar. Mas antes de tudo isso eu quero fazer uma oração, mesmo assentado como nós estamos. Mateus, nosso tecladista aqui, irmão precioso, foi embora, porque ele está passando mal. Está passando muito mal, ele passou a noite inteira no hospital, e eu tinha certeza que ele não ia vir, porque nós já tivemos o culto pela manhã. E quando eu cheguei, ele estava aqui, eu falei: o que você está fazendo aqui, meu filho? Eu melhorei, eu vim. Passou a noite inteira no soro. Eu falei: não, moço, prioriza a sua saúde. Nosso Deus não é esse Deus carrasco que vai fazer qualquer coisa de ruim com você, porque você, doente, ficou em casa. E aí ele pegou, e ele então veio à noite, mas começou a passar mal durante o louvor. Vamos orar por ele? Orar para Deus abençoar a vida dele, para ele sarar. Ele saiu daqui com dor, e nós vamos declarar que essa dor vai embora em nome de Jesus. Você pode mesmo sentado, levantar sua mão direita? Pai Deus, em nome de Jesus, colocamos o Mateus diante de Ti, Pai. Repreendemos esta enfermidade, esta dor, no Teu nome, Pai. Ó Deus, no poder que emana do Senhor mesmo. Tu és o nosso Deus, o Jeová Rafá, o Deus que cura. Ó Deus, toca agora, Pai. Ó Deus, nesta enfermidade que está provocando essa dor, Pai. E remova poderosamente, Pai. Para a glória e para a honra do Teu santo nome. Nós cremos, concordamos e dizemos amém. Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra que está queimando muito no meu coração, que é esse tema que está aí, negociando com Deus. E quando a gente vê essa frase, dá para a gente pensar muitas coisas que não é realmente o que nós queremos falar e nem a conotação que queremos aplicar. Não é negociando com Deus, onde Deus está de lá e eu de cá e temos uma negociata entre nós. Não, mas é trazendo Deus para dentro do nosso negócio. Entendeu? É negociando juntos. É eu e Deus, trazendo Deus para todas as áreas da minha vida. E então eu não vou fazer as coisas sozinho, mas vou fazer com Deus. Então eu vou trabalhar com Deus, vou edificar minha casa com Deus, vou exercer o ministério com Deus, vou trabalhar na minha vida profissional com Deus. Então é nesse sentido que nós estamos dizendo aqui, mas nós colocamos dessa forma para provocar mesmo, sabe? Negociando com Deus, trazendo Deus para dentro dos seus negócios, fazendo junto. E nós precisamos, querido, por que isso? Porque eu creio de todo o meu coração e tenho vivido isso e tenho visto isso, não só na minha vida, mas na vida de muitos irmãos e na vida de muitos colegas pastores, uma intervenção sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E queridos, cada dia que passa, nós precisamos mais e mais da intervenção de Deus, da intervenção sobrenatural de Deus nas nossas vidas e nos nossos negócios. Mas primeiro eu quero ler esse texto aqui, Salmo 127, versículos de número 1 e 2, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente, outras versões falam o pão de dores, que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Queridos, esse texto da palavra de Deus, esses dois versículos do Salmos 127, eles dizem para a gente o seguinte, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. E Deus não está falando aqui de assentar tijolos, Deus não está falando aqui de construir uma parede, Deus não está falando de colocar um telhado, Deus está falando sobre como nós administramos
e como nós gerimos a nossa família, como nós gerimos a nossa vida. Como é que você cuida da sua vida, como você cuida dos seus negócios, como você cuida de todas as áreas da sua vida. O que Deus está dizendo? Olha, se o Senhor não edificar, ou seja, em vão trabalhos que edificam. Então Deus está dizendo o seguinte: você pode até edificar, e você pode fazer isso sem mim, mas fazendo isso sem mim, existe a possibilidade de você não alcançar aquilo que Deus tem para você. Não alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então Deus está dizendo o seguinte: mas eu quero participar da edificação da sua vida, dos seus negócios, da sua casa. Ou seja, e quando a gente lê, fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Então quer dizer o quê? Que se eu trouxe Deus para dentro da minha vida, se eu trouxe Deus para dentro dos meus negócios, não quer dizer que eu não preciso trabalhar. Quer dizer o seguinte: que eu preciso trabalhar. Deus vai trazer a intervenção dele, Deus vai trazer a bênção dele, mas a minha parte que me é possível fazer é minha responsabilidade. Entende isso? Porque eu trabalho, Deus vai me abençoar, mas eu preciso também trabalhar, fazer a parte que me cabe. O Senhor diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, o que acontece? Tem gente que fala assim: não, Deus cuida. Mas ele fala isso de maneira irresponsável, inconsequente. Fala: não, Deus está cuidando de todas as coisas. Não, mas não, Deus está falando: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então tem sentinela, tem gente guardando, tem gente fazendo o que é possível. É por isso que a gente põe câmera, é por isso que a gente faz o seguro do carro, é por isso que a gente coloca serpentina ali na frente da igreja, na nossa casa. Ou seja, o Senhor guarda, o Senhor abençoa, mas isso não me exime da minha responsabilidade. Entende? Isso não me exime, não me livra da responsabilidade que cabe a mim. Então, queridos, é tão importante a gente entender que nós precisamos o quê? Trabalhar. Precisa trabalhar. Antes mesmo de Deus fazer qualquer coisa, Deus deu a responsabilidade de trabalho para o homem. Sabia disso? Está escrito lá. Gênesis 1, se eu não me engano, 26 ou 28. Lê a Bíblia toda que você vai passar por esse versículo. E você já tem a experiência. Eu sei que está lá em Gênesis 1, 26 ou 1, 28. Né? Aí o que acontece? É tão importante você trabalhar. Eu preciso trabalhar. Pastor, mas nós estamos no tempo da graça. Nós vivemos no tempo da graça. Pois é, na nova aliança. E Paulo fala lá em Tessalonicenses, na nova aliança, em Tessalonicenses, que aquele que não trabalha também não coma. Não quer trabalhar, quer comer para quê? Não está gastando energia nenhuma. Está escrito na palavra de Deus, é palavra de Deus para mim e para você. Agora, o que Deus está querendo dizer? Não trabalhe sozinho, não me exclua, deixe-me participar daquilo que você faz. É isso que Deus está dizendo. Deixe-me participar daquilo que você faz. Então, quando você permite Deus participar, o que você não conseguiria, né, fazer sem a presença de Deus, onde você jamais conseguiria chegar sem a intervenção sobrenatural de Deus, com Deus operando na tua vida, você vai chegar nesse lugar de bênção, de prosperidade, de contentamento. Isso aqui é uma coisa tão importante, querido. O contentamento. Estar feliz com aquilo que Deus te deu. Isso é tão importante. Agora, tem uma medida de contentamento. Não quer dizer que você tem que estar contente com o que você tem hoje. Deus tem muito mais para mim e para você. Quem crê, diga amém. Então eu preciso o quê?
Eu preciso ter esse entendimento de contentamento. Eu preciso chegar nessa meta, nesse estágio de contentamento, de estar feliz, contente, grato com aquilo que o Senhor fez na minha vida. Então eu preciso o quê? Trazer Deus para dentro da minha vida, de todos os meus negócios, de todos os meus empreendimentos. E a gente tem aqui alguns empresários, empreendedores e alguns que estão planejando empreender, mas deixa eu te dizer, a sua vida é um empreendimento. A sua vida precisa dar certo ou não? Não é? A vida da gente precisa dar certo. A vida da gente precisa dar certo, é um grande empreendimento. Então o que acontece? É trazer Deus para dentro, sabe, do seu empreendimento, para a sua vida de todas as áreas, e permitir que você negocie com Deus, que você negocie com o Senhor. E isso é tão importante, querido. Agora olha só, Deus quer que nós o reconheçamos como parte, entende? Deus, Ele quer que você reconheça Ele como parte daquele que age, que opera na tua vida. Mas Deus não quer que você o reconheça apenas como parte, mas como parte determinante nos seus negócios. Entende? Como parte determinante nos seus negócios. Olha só o que diz aqui em Deuteronômio 8, versículo 17 e 18. Diz assim: não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Querido, isso aqui é tão importante. Deus está dizendo o seguinte: você não vai chegar lá sem mim. Mas quando você trouxer o Senhor para dentro da sua vida, para todos os seus negócios, e quando você chegar lá, quando as coisas acontecer, quando a bênção vier, quando a prosperidade chegar, não se esqueça de mim. É Deus que está falando, entendeu? Não se esqueça de mim. É isso que o Senhor, Ele está dizendo. E aí, queridos, tem algo que eu quero, com esse entendimento, eu quero ver algo aqui sobre negociar com Deus. E a primeira coisa que eu quero fazer uma pergunta, né, que é aqui bastante importante, que é o seguinte: a vontade de quem deve ser realizada? A vontade de quem deve ser realizada? Essa é uma pergunta muito séria. Por quê? Eu estou fazendo a minha vontade, a vontade de Deus, como a maioria das pessoas fazem quando precisam tomar uma decisão importante, quando precisa fazer alguma coisa, abrir um negócio. Eu estou falando, não estou criticando ninguém, porque eu já fiz isso, não faço mais, deu ruim. O que é? Geralmente a pessoa faz assim: ela escolhe a vontade dela, toma decisões e sai na frente fazendo as coisas, compromisso, fazendo tudo sozinho. Aí depois que ela já fez um monte de coisa, ela volta, vira para trás e fala: Deus, dá um jeito de abençoar aí, inclusive resolve as besteiras que eu fiz por não pedir direção ao Senhor. Não é mais ou menos assim, irmãos? Não é? A pessoa sai na frente fazendo o que ela quer, a vontade dela, sem pedir orientação a Deus em oração, sem buscar, sabe, a ajuda de Deus, sem negociar com. Ele está negociando sozinho, mas não está negociando com Deus. E então o que acontece? Lá na frente, ele olha para trás e fala: Deus, eu esqueci do Senhor, mas vem aí, resolvendo o problema, dá um jeito de abençoar. Querido, é o que muita gente faz, mas as pessoas não conseguem entender, entende? Porque muitas pessoas erram nesse quesito, de não buscar a orientação de Deus. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 15, diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros.
vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Querido, antes de um projeto financeiro, consulte a vontade de Deus. Consulte a vontade de Deus. Eu já tenho uma empresa hoje e já tive outras 3 no passado. E eu fiz do jeitinho que eu dei exemplo aqui na primeira. Quando eu montei a primeira empresa, eu peguei, defini o que eu ia fazer, defini onde eu ia fazer, defini como eu ia fazer, contratei funcionários e depois falei: Deus, o que o senhor acha do meu negócio? Eu falei: não tenho nada a ver com isso, é só sua vontade. Eu não tenho minha vontade para você, não tem nada a ver com isso. Queridos, foi 1 ano que a empresa durou. Todo mundo ganhava dinheiro naquela empresa, menos eu. Meus funcionários, tudo tinha carro e moto. Eu ia para o ponto de ônibus esperar o ônibus. Eu pegava dinheiro emprestado com os meus funcionários. Mas por quê? Porque eu fui sozinho. Entende? Eu não trouxe Deus com. Entende? Eu não negociei com Deus, quebrei a cara feio. Demorei 3 anos para pagar todas as dívidas que eu consegui ganhar na empresa. Foi 3 anos, 1 ano sofrendo e mais 3 anos trabalhando para pagar a dívida, 4 anos andando para trás. Por quê? Porque saiu correndo na frente sozinho. E depois olhou para trás e falou: Deus, e aí agora, Senhor? Deus fala: agora se vira, é você que fez isso aí, eu não tenho nada a ver com isso. Entenderam? Então isso é tão importante, querido, a gente entender. Agora, veja bem, a gente tem essa tendência, sabe, de não consultar. Deixa eu te dizer, querido, Deus te chama para viver debaixo da liderança do Espírito Santo para a sua vida. Você quer ver sua vida ser abençoada em todas as áreas? Deixe o Espírito Santo de Deus liderar a sua vida. Entende? Ele ser o líder da sua vida. Então isso é tão importante. E querido, por que nós precisamos seguir a direção do Espírito Santo? Porque muitas vezes a coisa pode parecer estranha, mas está todo mundo fazendo aquilo ali, está todo mundo indo para aquela direção. Ei, mas a vontade de Deus, se ela prevalece na tua vida, às vezes vai ser estranha mesmo, vai ser diferente. A Bíblia nos conta a história de Filipe. Filipe estava em Samaria, a cidade estava toda empolvorosa por causa do ministério de Filipe. Ele orava, as pessoas eram curadas. Ele estava pregando, os demônios saíam correndo e gritando das pessoas. Um avivamento em Samaria. Aí Deus fala: vai para a estrada. Esqueci o nome do lugar, aquela estrada aí, lembrei. Não sei, era Jope, né? Não sei. Está lá na Bíblia, em Atos. E aí Deus falou: vai para lá. Gente, não tinha lógica, lá era deserto, não tinha nada. E quando Filipe prontamente obedeceu, ele foi, e chegando lá, sabe o que aconteceu? Não tinha ninguém parado. Mas ele chegou no exato momento onde um etíope que tinha vindo adorar em Jerusalém estava voltando para casa. E Deus falou: olha, chega perto dele. E ele chega perto do carro, escuta que o homem estava lendo o profeta Isaías e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: como que eu vou entender se ninguém me explica? E então chama Filipe para subir no carro. Filipe explica a partir do texto que ele estava lendo, fala de Jesus para ele. O homem se converte, encontra uma poça d'água. Essa poça é por minha conta, na minha versão, né? Encontra água. Ele fala: olha, tem água aqui, o que impede eu ser batizado? Se você crê, é lícito. E então eles descem, Filipe batiza aquele etíope, e quando o etíope é batizado, o Senhor arrebata Filipe, e ele é encontrado em Azor ministrando a palavra. A Bíblia não fala, mas se você estudar a história, principalmente o historiador José, você vai ver que quando os apóstolos chegaram na Etiópia, já tinha muitos crentes, uma nação inteira. Filipe estava revolucionando Samaria com o evangelho,
mas Deus falou para ele pregar para uma pessoa só. Ele foi. Felipe provavelmente nunca ficou sabendo disso, mas nós sabemos, Deus revolucionou uma nação. Então a direção que às vezes Deus dá para mim e para você parece contrária a qualquer consultor vai te orientar. Qualquer consultor vai te orientar ao contrário, mas entre um consultor natural e às vezes ímpio e o Espírito Santo, eu prefiro ficar com o Espírito Santo. Olha só o que diz aqui, Gênesis 26, do versículo 1 ao 6. Preste atenção nisso. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei toda esta terra. A tua descendência, e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Parte importante do texto. Isaque, pois, ficou em Gerar. Havia fome na terra. Qual era a lógica? Qualquer consultor da época ia falar: vai para o Egito, planta lá nas margens do Nilo, porque o Nilo não seca e você pode fazer irrigação. Mas Deus falou para ele: não, fica aqui. E eu imagino gente falando para Isaque: você ficou doido, vai perder tudo que tem, está todo mundo descendo para o Egito, você vai ficar aqui sozinho, para quê? Mas a Bíblia diz que ele ouviu a Deus e obedeceu a Deus, foi contrário à corrente do natural e creu no Deus que faz a intervenção sobrenatural nas nossas vidas. Ele ficou em Gerar. Olha o que diz aí os versículos 12 e 13. Era o conselho mais sem lógica. Mas olha o resultado, versículos 12 e 13, Gênesis 26. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Querido, isso aqui é algo tão importante a gente entender. Quando Deus dá uma direção, a gente precisa obedecer. A gente precisa obedecer se a gente quer realmente prosperar e ser abençoado. Por quê, queridos? Preste atenção. Eu falei que a gente trazer Deus para dentro do nosso negócio. Mas não é trazer Deus para dentro do meu negócio, do seu negócio, para Deus ser o sócio ajudante. Onde eu faço as coisas e Ele vai atrás abençoando. Não, não, ao contrário. Ele é o sócio majoritário, eu sou o sócio ajudante. Então Ele dá a direção e eu vou ali ajudando. Entendeu a diferença? Ele é o sócio majoritário. É Ele que tem o poder. É Ele que vai dar a direção. É a vontade dEle que vai ser estabelecida. Entende? Então isso muda tudo. Porque muitas vezes a gente pensa que Deus é o sócio ajudante. Não, não. Deus não quer ser o sócio ajudante. Ele quer ser o sócio majoritário e mais do que isso. Ele quer que você o reconheça como sócio majoritário. Você é o sócio ajudante, mas não é só isso. Ele é Senhor da sua vida toda. É isso que Ele quer. Entendeu? Isso muda tudo na minha história e na minha vida. Então eu preciso ter esse entendimento. Então não é você que vai na frente. É o contrário, é o Senhor que vai na frente e você vai atrás. Então, eu não chego e falo: Senhor, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, não. Senhor, o que o Senhor quer? Estou aqui para realizar a tua vontade, fazer o que o Senhor deseja, o que o Senhor direciona. E quando nós entendemos, querido, e entramos nessa parceria, o Senhor não somente nos abençoa, mas Ele faz algo tão poderoso na minha vida e na sua vida. Agora, eu preciso ter a fé necessária e confiar que é o Senhor que vai dar direção na minha vida.
por que muita gente tem medo de fazer isso? Porque ele não crê naquele texto que fala que a vontade do Senhor é o quê? Boa, agradável e perfeita. A gente acha que a nossa vontade é que é boa, perfeita e agradável. A de Deus a gente vai avaliar. Não é assim? A verdade é essa. Mas quando eu creio que realmente o Senhor tem o melhor para mim, querido, eu vou confiar no Senhor e vou entregar nas mãos dele. O Senhor vai me abençoar. Entende? Eu preciso disso. Eu preciso ter esse entendimento, né? E é tão importante, querido, a gente entender que Deus, ele tem um jeito de fazer as coisas dele. Você crê que Jesus, você crê, você sabe, eu creio nisso, você está aqui por isso. Jesus disse, quando os fariseus foram interrogar ele, falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que era de César? Os impostos, sim ou não? Como que Deus vai abençoar uma pessoa que ela está vivendo com os negócios ilícitos? Me lembro de um caso, eu não conheci ele pessoalmente, mas contador que é contador meu e do cara lá também, que eu não sei quem é o nome, graças a Deus. A Receita Federal chamou ele para conversar. Caiu na malha fina e ele foi chamado. Ele falou: mas você só tem 32 dentes na boca, já fez mais de 32 implantes, o recibo aqui, ó. Me explica isso aqui, como é que faz? Pois somando ao longo do tempo, você tem mais de 32 implantes de recibo. Como é que foi esse negócio aqui? Agora preste atenção nisso aqui comigo. Jesus falou: dai a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Se é impossível ser correto nos negócios e ter a bênção de Deus, no mínimo, o que Jesus estava falando, sem quebrar o negócio, o que Jesus estava falando era injusto ou não era verdade. E se alguma coisa que Jesus fala é injusto ou não é verdade, como que nós vamos crer no resto tudo? Não é verdade? Então eu preciso o quê? Crer no Senhor, confiar nele e andar pelos princípios que ele mesmo estabeleceu. Se a Bíblia nos mostra o que já está escrito, sem falar também daquilo que ele já colocou personalizado para mim, que ele fala no teu coração, que ele fala no meu coração, e Deus fala coisas diferentes no nosso coração. Tem coisa que é para eu fazer que o pastor Gilberto não precisa fazer. Tem coisa que Deus pede para o pastor Gilberto, mas não pede para o Márcio. E assim por diante. Porque Deus trabalha de maneira personalizada nas nossas vidas. Então, não é porque Deus me pediu para fazer algo, que agora eu tenho que criar uma doutrina, todo mundo vai fazer igual. Não, está errado. Está errado. O certo é, eu vou seguir debaixo da liderança do Espírito Santo. Se Deus mandou fazer, fez. Ah, Deus mandou eu fazer isso, agora todo mundo faz você, Ele mandou fazer, não foi eu. Ele mandou você, não mandou eu. Entende? Isso é o quê? Andar debaixo da liderança do Espírito Santo de Deus. E isso Deus quer que a gente faça de maneira tão importante. Então precisamos andar debaixo de um nível de fé para viver o sobrenatural de Deus e a intervenção de Deus sobre nós. Quando eu estava lá no Amapá, como missionário, e eu já tinha passado por essa experiência negativa da primeira empresa, e eu trabalhava lá e na época eu recebi o salário, paguei todas as contas, a gente fez a compra do mês, que a gente tinha que comprar logo, quando chegava o dinheiro, a gente já tinha que comprar tudo, senão não dava para chegar no final do mês. E aí sobrou R$120. Eu fui para a mesa da cozinha, peguei os R$120 e coloquei em cima da mesa. E fiquei olhando para a cara dele. Ele olhava para mim, eu olhava para ele e eu falava: Deus, me ajuda aqui, me dá uma sabedoria, Pai, me dá graça. O que eu posso fazer com esse dinheiro, para esse dinheiro se tornar bênção na minha vida? Tem gente que pega o dinheiro e fala assim: com o que eu vou gastar? Não é? Ele pega o dinheiro e fica perguntando com o que ele vai gastar. Não, meu irmão, você tem que perguntar como que esse dinheiro vai trabalhar para você, para trazer renda na tua vida, para melhorar a tua vida. E então eu estava olhando lá e um amigo meu, que era missionário também, estava lá, morava na mesma casa com a gente. Ele chegou e falou: uai, esse dinheiro aí? Eu falei: é meu. Uai, por que ele está na mesa? Eu estou olhando para ele, pensando, o que eu vou fazer para multiplicar ele? Eu falei: peraí. Foi lá no quarto, voltou. Eu também tenho 120. Agora vamos ficar nós dois olhando para o dinheiro e pensando o que Deus vai fazer na nossa vida. Eu falei: oh, Deus, dá uma ideia para nós.
E Deus usou ele, chama Éder, é empresário hoje em Belém, do Pará, área de alimentação. E aí ele falou: o que você acha da gente comprar umas roupas, camiseta e vamos vender? Eu tinha uma ML na época. Aí, o que a gente fez? Eu falei: boa ideia, vamos tentar. Ele falou: mas se perder? Eu falei: nós perdeu, pronto, acabou, não vai mudar nada na nossa vida. 120 meu, 120 seu. Bora, vamos para cima. Ele falou: então vamos. Oramos ali, fomos para onde? Para as páginas amarelas. Se você não sabe o que é isso, pesquisa aí, que você vai descobrir o que é página amarela. Era a lista telefônica, a gente descobriu os telefones, uma lista grossa. Chegamos na página amarela, descobrimos um shopping lá em São Paulo. Ligamos para o cara lá, aí nós fomos para o fax, pedimos um fax para o cara mandar os modelos para a gente ver. Vem tudo em preto e branco, não dá para entender nada. Aí ele mandou para a gente comprou o dinheiro, deu para comprar 32 camisetas. O cara mandou 35. Falou: duas, uma para você, outra para o seu sócio, é uniforme, e uma terceira é brinde aí para vocês ficarem animados. Queridos, então nós oramos, montamos na minha ML, nós não tínhamos em que carregar. O guarda-roupa do Éder era uma mochila, ele chegou, tirou a roupa dele, botou numa caixa e pegou a mochila dele e colocamos nossas camisetas. Saímos, oramos e saímos 2 horas da tarde, eu me lembro direitinho. Voltamos 6 horas da tarde, tínhamos vendido todas. E nós, com dinheiro na mão, e pensando: nossa, demora 15 dias para a mercadoria sair de São Paulo, chegar aqui. Vamos ficar 15 dias parado. Deixa eu te dizer, daquela direção dada por Deus, nós fomos multiplicando. Chegou o momento que nós estávamos comprando 200 camisetas por mês. Aí a Receita Federal chamou nós para conversar. Cheguei no correio, a mercadoria estava lá na Receita. Aí eu falei: vamos lá ver o que dá, né? Deus mandou, está direcionando. Chegamos lá, falei: falaram que vocês pegaram as minhas camisetas. Eu falei: a gente está te acompanhando desde quando você chegou aqui às 35. Você não usa esse tanto de camiseta. Eu falei: é verdade, né? Ele falou: e aí? Eu falei: o que eu tenho que fazer? Ele falou: paga o imposto. E aí eu posso andar com elas com a nota e ninguém vai me mexer as paciências? Não, eu falei: de Deus esse negócio. É bom demais. Paguei imposto, fiquei amigo dos fiscais. Era eles que me avisavam quando chegavam minhas camisetas, não era mais o correio nem nada. Quando chegava: já chegou suas camisetas aqui, pode vir buscar. Eu ia lá, pagava imposto, nós fazíamos isso aí, vendendo. Saímos de ser sacoleiro, montamos uma loja. Deus abençoou, deu uma gerente boa para nós. Tem dinheiro dessa loja nessa casa que a Amanda mora ali com Elias. Com a loja proporcionou eu casar, pagar as contas do casamento. Entende? Deixa eu te dizer, quando você ora, a coisa é diferente. Entende? Deus abençoa a nossa vida. Sabe aquelas ações de telefone? Lembra das ações do telefone? Eu peguei, falei: Éder, esse negócio eu já estudei um pouquinho, esse negócio de colocar os ovos tudo debaixo da mesma galinha não é muito legal não. Nós estamos com uma reservinha aqui, então estamos com um dinheirinho. Essas ações, esse trem vai dar bem, rapaz. Vamos comprar 2 telefones? Vamos, compramos um telefone para mim até hoje. Você sabia que até hoje eu recebo dividendo dessas ações, porque eu não vendi? Uma vez por ano eu vou lá no Bradesco, chego lá, e toda vez que eu chego lá, aquela atendente estagiária fala: não, você tem que entrar na justiça, não sei o quê. Fala: não, você está segura da sua informação? Eu vim aqui, é meu, é direito meu, não é do banco, o banco não manda no que é meu, eu vim aqui para buscar. Aí vai lá e fala com o gerente, ela vai lá e já volta com a senha. É pouco, mas querido, alguém já reclamou de receber algum dinheiro? Se você estiver achando que o seu dinheiro está pouco, pode dar para mim, que eu vou ficar feliz, pode ser R$1, eu vou ficar feliz pra caramba. Mas lá eu recebo um pouco mais do que isso. Deixa eu te dizer, quando você deixa Deus liderar a tua vida, Deus vai te abençoar. Crê nisso. Segunda pergunta. Primeira pergunta é: a vontade de quem nós estamos fazendo? A nossa ou a de Deus? A segunda é o propósito de quem? Pastor, mas vontade e propósito é igual? Não é igual não. Vontade e propósito são bem diferentes. Vontade fala do desejo, daquilo que a gente vai fazer, e o propósito fala do porquê nós estamos fazendo.
Entende? Então, é muito diferente. Então, o propósito e a vontade não são a mesma coisa. E isso é tão bom, porque quando você entende isso, você para de se comparar com as pessoas. Um é o propósito que Deus tem para a minha vida. Outro é o propósito que Deus tem para o Idelmi, para o Lenoí, para você. Então, o que acontece, querido? Nós podemos chegar a resultados semelhantes. Nós podemos ir na mesma direção, mas o processo até chegar lá não é o mesmo para um, como não é para outro. Me lembro um dia que era solteiro e nós, a turma de jovens, e quando você é jovem solteiro na igreja, e tem uma programação de jovem, vai virar noite, era noite do vídeo mesmo, vídeo cassete, aquele da fitinha VHS, né? E era noite do vídeo, eu falei, nossa, que legal e tal, e morava sozinho na época, eu vou para o vídeo, e estava orando, e orando, Deus falou assim, você não vai. Eu falei, mas vou, isso é a voz do diabo, tem nada a ver de Deus nisso aí, isso é o cão. Mas era Deus, não era o cão coisa nenhuma. Eu sabia que era Deus, mas eu não queria admitir. E o meu líder, o líder de jovens, chamou a gente para ir. E acabou que eu preferi obedecer a Deus e eu não fui. Passei a noite acordado, mas deve estar bom lá, né? Aí alguns filmes que ia passar na época, né? Uns filmes legais pra caramba. O Rambo. Era esse pessoal aí dessa época. Rambo 1. E aí o que acontece? Que Deus falou que não foi, mano. Deus pediu isso para mim, mas não pediu isso para o restante dos jovens. Então eu não tenho que ficar me comparando com os outros. Entendeu? Eu não tenho que ficar comparando. Deus tem um propósito para mim, um propósito para você. E eles não são iguais. Eles não são iguais. Eu não tenho que ficar me comparando com ninguém. E isso é uma grande bênção. Sabia disso? Isso é uma grande bênção. Vocês lembram de Pedro e João? Jesus, depois já de ressuscitar, está andando lá na praia. Aquele momento que ele faz lá faz um lanchezinho ali, né? Peixe, né? Um sanduíche de pão com atum. E os discípulos estão lá e Pedro está andando com Jesus. E Deus havia revelado para Pedro que tipo de morte ele ia morrer para honrar o Senhor. Ia morrer crucificado, como foi o Senhor Jesus. E aí, conversando com Jesus, João vem vindo. E aí, Pedro pergunta para Jesus, e esse aqui, como que vai ser com ele? Ele falou, olha, o meu negócio com você é com você, o meu negócio com ele é com ele, você não tem nada a ver com isso. Na versão do pastor Jairo. Jesus fala, que te importa? Né? Que te importa? Ou seja, o que Jesus faz na tua vida é da sua alçada. Como, onde, quando vai fazer na vida da outra pessoa, não é da tua conta. Com todo amor e carinho eu te digo isso. Se você entende propósito, você não vai ficar se comparando e nem se medindo, olhando para a vida dos outros. Mas você vai andar debaixo da liderança do Senhor Jesus para cumprir o propósito de Deus na sua vida, querido. Então Deus vai falar, sabe, queridos? E isso é tão importante na minha vida e na sua vida. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu creio de todo o meu coração, Deus quer te fazer prosperar. Por quê? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Por que Deus quer te fazer prosperar? Qual o propósito de você prosperar? Muito mais do que você necessita. Porque tem gente, querido, que está numa situação, né, assim, difícil. Ele não está nem no contentamento. Mas Deus, Ele quer operar na nossa vida e quer nos fazer prosperar. Agora, a bênção flui quando nós estamos dentro do propósito de Deus. Olha o que diz aqui, Gênesis 28:15. Né? Isso aqui é aquele momento que Jacó está fugindo do seu irmão. E ele deita lá em Betel e tem o sonho da escada que vai do céu à terra. E o Senhor diz isso aqui para ele, olha só. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Promessa de Deus. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei,
até cumprir eu aquilo que te hei referido. Então veja bem, Deus já havia falado isso para Jacó, amém? Está escrito aqui. E Deus Jacó vai para lá, fica um tempo lá com Labão, se casa com Lia, depois com Raquel. Deus abençoa ele, ele se enriquece, ele volta. Quando ele está voltando, ele coloca todo mundo para passar e fica ele só no Val de Jaboque, ele luta com Deus. Ali fala, o anjo do Senhor. É uma teofania, uma aparição do Cristo, a manifestação do Cristo no Velho Testamento. Era o próprio Cristo que lutava ali com Jacó. A palavra de Deus aqui, antes, em Gênesis 28, fala que Deus já tinha falado, olha, eu vou te abençoar, eu não vou te abandonar, eu não vou deixar você. Mas está lá Jacó lutando e falando assim, olha, não te deixarei enquanto não me abençoares. Todo mundo conhece essa frase, né? Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Se eu fosse o senhor, essa fala é minha, né? Eu ia reclamar. Então o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que não te deixará até que Ele cumpra o propósito na tua vida. Se eu estou alinhado com o propósito de Deus, o propósito de Deus vai vir. Sabe? O problema é que a bênção na percepção nossa é o nosso bem-estar pessoal. Entende? Tem gente que pensa, o que é ser abençoado? O meu bem-estar social está maravilhoso, então eu estou abençoado. Essa é a nossa visão. Na visão de Deus a bênção é quando o meu propósito está se cumprindo na tua vida. Mas quando Deus está cumprindo o propósito dele na minha vida, deixa eu te dizer, querido, a bênção do Senhor transborda nas nossas vidas por todos os lados. Você não só vai cumprir o propósito de Deus, mas o seu bem-estar social vai estar crescendo cada vez mais até chegar nesse ponto de contentamento. Entendeu isso? É o efeito colateral de estar alinhado com o propósito de Deus, é ser alvo, receptáculo de toda sorte de bênçãos, que vai nos levar a estar realmente alinhado com o Senhor e viver um bem-estar social. Agora, a gente fica olhando, querido, e às vezes as pessoas não conseguem entender. Por que algumas pessoas prosperam? Qual que é a maneira natural de pensar? Poxa, o cara achou ele achou um nicho legal e eu não. Ele achou o time correto, eu não. Ele está no ponto certo, eu não. Ele tem os melhores clientes, eu não. Ele está na cidade certa e eu não. A pessoa pensa isso de maneira natural, né? Mas você lembra de José? José foi vendido pelos seus irmãos. Depois ele pegou e foi comprado por Potifar. Ele foi comprado por Potifar. Na casa de Potifar ele se tornou o chefe dos escravos. Houve uma rasteira em José e ele foi para a cadeia. Lá na cadeia ele se tornou o chefe dos presos. Entende? E depois se tornou primeiro-ministro do Egito. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Quando a gente entende isso, que Deus tem propósito na minha vida, eu paro de viver somente com os olhos naturais e eu vou negociar com Deus, Deus junto comigo, Ele sócio majoritário, eu sócio ajudante. Então eu vou seguir a direção dEle, a vontade dEle, o propósito dEle. E isso muda toda lógica. Toda lógica vai ser mudada. Então eu preciso isso. Lembra de Abraão, né? Olha só, olhando para Abraão, o que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aí Abraão junta as malas, chama Sara e fala, vamos embora. Mas aí ele olha para Ló e fala, mas esse menino, pai dele morreu, meu irmão morreu, esse menino ficou sozinho, não posso abandonar ele, vamos comigo. E Deus não fala mais nada com Abraão, até o dia que Ló e Abraão se separam. Agora, eu não vou ler o texto, o tempo não dá, e nem precisa.
Vai separar. O que Abraão faz? Ló, está toda Canaã diante de ti. Escolhe. Escolhe para onde você vai. Nenhum advogado vai aconselhar uma partilha dessa. Você está doido, né? Senão você tem direito, né? Você tem direito. Mas Abraão falou: olha aí, olha, escolhe. Qual a parte que você quer? Nós somos parentes, não podemos ficar brigados. A Bíblia diz que Ló olhou, Ló, homem justo, homem de Deus, mas vivia no nível natural. Olhou e falou: eu quero aqui essas campinas verdes que vai até perto de Sodoma e Gomorra. O que Abraão fez? Ele ficou com o resto. Ele ficou com o resto. Isso revela o quê? Que Abraão não era uma pessoa de oportunidade. Tem gente que só vive de oportunidade. Abriu uma porta noutra cidade, ele muda para outra cidade. Se do ponto de vista financeiro deu tudo certo, ele não quer saber de nada, ele vai para lá. Ele não importa se lá a esposa vai entrar em depressão, se os filhos não vão ter uma igreja adequada para eles crescerem, serem ensinados na palavra do Senhor. Ele não mede nada, ele só mede o financeiro e vai. Muitas pessoas fazem isso, vivendo de oportunidade. Estão vivendo de oportunidade. Mas Abraão falou assim: olha, o meu sócio majoritário está me dirigindo nesse caminho aqui. Eu não sei como, não sei quando, mas uma coisa eu sei: ele vai intervir em meu favor e o meu propósito, e nós vamos crescer, e nós vamos prosperar, e a coisa vai acontecer por causa dele, porque ele me abençoa. Querido, essa frase, eu vou ali para a loja vender, né? E aí eu falo: é porque o Senhor me abençoa. E eu faço uma venda, eu falo: é porque o Senhor me abençoa. E a gente faz uma prestação de serviço, eu falo: é porque o Senhor me abençoa. Não é por causa de mim, é por causa do Senhor. Entendi isso, querido. É porque o Senhor me abençoa. E Ele abençoa você. Deus não tem filhos prediletos. Entende? Ele abençoa a sua vida. O que eu preciso entender? Uma coisa é você com Deus, outra bem diferente é Deus com você. Não é a mesma coisa. Entendeu? Não é a mesma coisa. Uma coisa é você com Deus, outra bem diferente é Deus com você. Deus na frente. Abraão falou isso para Deus, quando ele falou: escolhe Ló, escolhe o que você quer, eu vou ficar com o Senhor, e o Senhor vai abençoar. Entendi isso, isso muda tudo, queridos. Isso é um conceito, isso é uma mentalidade que muda toda a maneira como nós enxergamos as coisas. E eu vou te dizer, isso é tão importante. Veja bem, a palavra de Deus, ela fala que a importância do lucro, sim ou não? O que Deus falou lá na parábola dos talentos? Chegou para aquele servo infiel que ganhou um talento, falou: mas por que você fez, rapaz? Você devia ter aplicado aqui, no CDB, entendeu? Eu ia receber o negócio com lucro, com juros. Por que você fez servo mal fiel? Você escondeu o dinheiro. Tinha que ter trabalhado com dinheiro e eu ia receber com lucros. Na parábola da vinha, ele falou que ele arrendou a vinha, né? E depois veio buscar o que? O resultado do arrendamento. Deus está falando: olha, eu vim buscar o resultado do arrendamento. Então, querido, o lucro não está errado, não. Diga amém. Aleluia. Sabe por quê, querido? Tem muita gente que às vezes ele não tem o entendimento. E aí ele tem aquela história. Quando ele começa o empreendimento, ele fala assim, e aí tem aquelas orações, né? Senhor, tu sabe que esse negócio é teu, Pai. Oh, Deus, isso aqui é para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, abençoa. E está no comecinho, e aqueles boletos para pagar, e aquelas parcelas, e aquele investimento, e é tanta coisa, e quase não sobra nada. É muito investimento e pouca retirada, não tem prolabore, só tem investimento. E aí o que acontece? Senhor, essa empresa é tua, é para a tua glória, abençoa, Pai. Oh, Deus, isso aqui não é meu, Senhor, isso aqui é do Senhor também. E aí Deus abençoa, e aí chega o lucro, chega a renda, aí você vira e fala assim na hora do lucro: o senhor sabe que é meu, né?
Na hora que chega o recurso, que chega o lucro, ele não ora para ver o que é para fazer. Ele fala, o senhor sabe que é tudo meu, né? É assim ou não é, irmãos? Não ora para fazer. O que nós vamos fazer com o dinheiro? Não é sócio? Então precisa fazer. Precisa ter essa oração. Quando a gente começa a mudar esse entendimento, querido, a gente começa a experimentar uma intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida financeira. Extraordinária. E Deus quer fazer. Deus quer te dar muito mais do que você precisa. Mas a gente precisa ter entendimento. Tem gente que fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas isso não está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E alguém fala, pastor, mas não é a mesma coisa? Não, não é. Deus não tem problema nenhuma com a pessoa ter dinheiro, com o crente ter dinheiro. Deus tem problema é com o dinheiro ter o crente. Entende? O dinheiro ter o crente. Qual é a definição de avareza? O avarento não é aquele que tem coisas. O avarento é aquele que as coisas o tem. E tem gente, querido, que às vezes ele está tão quebrado, mas tão quebrado, que se ele chamar a mulher de meu bem, o banco toma. Né? Está tão quebrado que ele está desse jeito. Mas além de não ter nada, ele tem a raiz de todos os males. Ele não tem o dinheiro, mas tem o amor ao dinheiro desesperadamente. Entendeu? Não é quem tem dinheiro que tem amor ao dinheiro. Tem gente que não tem nada, não tem o básico, mas ama o dinheiro mais do que a própria vida. Então ele tem a raiz de todos os males e é quebrado. Dura essa vida, né? Ah, misericórdia dele, Senhor. Entende? Então ele tem o que? As duas coisas. Então, ruins, né? Mas Deus não quer isso, querido. Veja bem, Deus ele não tem nada contra a bênção na sua vida. Deus nunca chamou você para ser uma represa. Deus chamou para você ser um leito de um rio. Bênção está entrando, bênção está entrando, bênção está saindo. Está entrando provisão, provisão está saindo. Está entrando graça, favor, ideias, inspiração, direção de Deus. Está prosperando cada vez mais e está saindo. Deus não tem nenhuma crítica na palavra de Deus contra a riqueza. Deus tem, a crítica é, se as tuas riquezas aumentam, não ponha nelas o teu coração. Mas Deus tem uma crítica, uma condenação contra o acúmulo. Né? Não acumuleis. O próprio Senhor Jesus quem disse. Não é? Então há uma diferença. Deus quer te abençoar muito mais do que você precisa. Por que Deus quer fazer isso? Né? Por que Deus quer fazer isso, queridos? É muito importante, porque Ele quer o seguinte, você é o sócio ajudante. Ele é o sócio majoritário. Então Ele te abençoa tanto, e Ele te abençoa tanto, que você pode fazer as ações que Ele quer que você faça. Olha o que diz aqui, uma palavra do Senhor. Olha só. Efésios 4, versículo 28. Quero até ler aqui no telão junto com você. Preste atenção nisso. Não, o 28. Ah, tá certo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes o quê? Da conversão, né? Porque a gente está crendo que a pessoa converteu, então se ela surrupiava antes de converter, agora que converteu não surrupia mais. Né? Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A promessa de Deus na Bíblia para socorrer o necessitado, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então é propósito de Deus socorrer o necessitado. Então por que Deus quer te dar mais do que você precisa? Para você ajudar Ele a cumprir o propósito dele na terra. Deus te deu muito mais do que você precisa. Agora você tem para si mesmo, mas tem também como ajudar a cumprir o propósito de Deus. Tanto financiar o evangelho, a obra do Senhor, como socorrer aqueles que necessitam. Percebe isso?
Deus quer te dar muito mais do que você precisa para um propósito. E você precisa estar alinhado com o propósito de Deus. E aí, queridos, tem uma coisa que eu quero, a gente fala isso aqui quando a gente quer tocar o terror nas pessoas. Você concorda que, imagina um traficante, ele converte, graças a Deus que os traficantes estão se convertendo. Ele converteu. Quando ele converte, o que é que a gente faz? Nenhuma condenação há, mas para os que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, o sangue de Jesus te lavou, te purificou de todo pecado, você é nova criatura. É verdade ou não é, irmãos? Mas você concorda que ele vai ter que mudar de ramo? Vai ou não vai? Ele vai ter que mudar o negócio dele. Quando a garota de programa se converte, graças a Deus que elas estão se convertendo, né? A gente vai dizer a mesma coisa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, a abundância da graça está sobre a sua vida, o Senhor te lavou, te purificou de todo pecado. Mas você concorda comigo que ela vai ter que mudar a prestação de serviço? Ah, não vai? Deixa eu te perguntar. Por que você, ou você não, espero que não, ninguém aqui, você diz que está tão corrido e não tem tempo? Se o traficante e a prostituta, ao se converter, ela precisa se adequar ao reino de Deus, por que você não? Em que você é melhor? Só o seu pecado e o meu pecado que era diferente. Entendeu que eu preciso me adequar ao reino de Deus por causa da vontade e por causa do propósito? E o que a gente mais escuta? Não tenho tempo. Eu não tenho tempo de frequentar uma célula, eu não tenho tempo de fazer uma visita, eu não tenho tempo de discipular uma pessoa, eu não tenho tempo. Não alinhou o propósito, nem a vontade, nem o propósito. Porque às vezes a gente está falando, e eu estou falando aqui, é que Deus quer te prosperar financeiramente também, mas envolve tudo. Percebe isso? Envolve tudo, a gente precisa se adequar. E aí, querido, é onde entra. Eu estou alinhado com o propósito. Eu já fiz esse teste aqui com alguns irmãos, parei de fazer. Parei de eu mesmo falar para eles fazerem. Agora eu estou orando para Deus revelar. Porque eles faziam porque eu falava, outra coisa é fazer porque Deus trouxe revelação. É você crer que mesmo quando eu tiro aquele tempo, porque eu me adequo, não, então eu vou para a célula. Depois eu fiquei na célula, recebi, eu fiquei no culto, eu fiquei na oração, eu fiquei na visita. Aquilo que Deus me impulsionou, que faz parte do propósito de Deus na minha vida. Quando eu for fazer a minha parte, a intervenção sobrenatural de Deus vai vir na minha vida de tal maneira que eu vou ser mais abençoado do que sozinho, deixando Deus de lado, eu ir na frente fazendo eu mesmo. Eu preciso dessa fé. Eu preciso crer no seu Jesus, que faz um milagre na minha vida. Entende? Isso é fato. Isso eu preciso crer. Entende? Então, quando você faz isso, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Então, se a prostituta e o traficante precisam se adequar, eu também preciso. Eu também preciso, mas sou empreendedor, precisa também. Pastor, mas eu estou ofertando. Mas não é só ofertar, querido. Não é só pôr dinheiro na casa de Deus, não. É servir também. Como os irmãos servem agora, estão servindo lá no Kids, os irmãos que estão na mídia, os irmãos que estão na atmosfera, os irmãos do louvor, e tem tantas áreas para a gente servir. Eu posso crescer, eu posso ser abençoado e experimentar muito mais da parte de Deus. Quero contar um testemunho aqui. Quando eu pastoreava aqui em Itaúsu, tinha 2 irmãos, todos 2 casados, e o pai deles faleceu, e então na herança houve uma gleba de terra para cada um, e a divisória era só 2 fios de arame farpado. E eles eram irmãos, se davam bem, plantavam tudo junto. Um crente, outro não crente. Um chama, né, todos os 2 estão vivos, Janilton, e o outro chama Ilete Bueno. Todos os 2. Gente boa, gosto demais dos 2. A esposa do Janilton, a irmã Edna, convertida, crente ao Senhor. O Júnior e a esposa, os 2 crentes, e o Janilton ainda não era.
E o Janilton não concordava que a esposa devolvesse o dízimo. Ela queria devolver o dízimo de toda a renda. E ele não concordava, ele não achava correto. E ela veio conversar com a gente e falou: segue a orientação do seu esposo. Não vai fazer nada diferente. Deus não precisa do seu dinheiro, não precisa de nada. Aí ela fazia uma coisa que eu achava tão interessante. Ela falou: pastor, eu tenho umas galinhas. Eu falei: bom, irmã, eu posso dar o dízimo dos ovos? Pode. Eu tenho uma horta, quando eu vender eu posso fazer alguma coisa? Tem. Eu tenho umas plantas lá, irmãos. Ela chegava lá em casa: pastor, esse mês as galinhas botou tanto dízimo, é isso aqui, está aqui os ovos. Ela me entregava os ovos mesmo, ela não vendia não. Eu falei: meu Deus, e agora? O que eu faço com isso? Ela falou: problema do senhor, Deus mandou eu trazer, eu trouxe. Entendeu? A gente fez uns omeletes, a gente deu para outras pessoas, não é? E aconteceu, os mais antigos aqui lembram que teve uma época que sumiu o feijão. 97, por aí, 96, 97, por aí. 98. Não tinha feijão, e todo mundo plantou feijão. E os dois lá, o Júnior, o Janilton, e eles plantaram feijão. E a diferença da roça de um para o outro era aqui, ó, de uma cadeira na outra. E eles tiveram a mesma semente, a mesma chuva, o mesmo agrotóxico, tudo que foi feito numa roça foi na outra. E quando eles estavam plantando feijão, nós fomos lá fazer uma visita na casa deles, e tinha uma celeuma lá por causa desse negócio do dízimo. Eu falei: não, irmão, não cria confusão com o teu marido por causa disso não. Deus vai te abençoar. E eles queriam que eu exortasse o marido não crente a devolver o dízimo. Eu falei: não é crente, senhor. Isso é uma direção para quem serve o Senhor Jesus. Para quem não é crente, precisa não. E não é uma lei nem para os crentes. É para quem tem revelação e quer ser abençoado. Quer ver a vida realmente mudar, ser transformada. Eu falei: não, irmão, faz o seguinte. Aí quando ela falou que ia devolver o dízimo das coisas dela, eu falei: mas mesmo sendo das coisas dela, você é casada com ele, converse com ele, vê se ele aceita. E aí ele concordou: não, só das suas coisas tá bom. E o Júnior era fiel dizimista, ele devolveu o dízimo. E nós saímos da casa do Janilton, era mais ou menos como aqui no Cais, né, no mesmo terreno. Era a casa do Júnior, nós fomos para a casa do Júnior. Chegar lá no Júnior: mas o meu irmão é cabeçudo, eu estou querendo a prosperidade dele, mas ele não enxerga. Já falei para ele, a Edna já falou para ele, já brigamos com ele, e não tem jeito. Eu falei: irmãos, você está querendo fazer o papel de Deus, é só Deus que pode revelar. Conversa com ele, o senhor é pastor, ele vai entender. Ele falou: moço, ele não entende, sei que é meu irmão, vai entender, eu que sou pastor, que ele me viu pouco tempo, cheguei agora na cidade. Não vai não. É o Espírito de Deus que precisa revelar para ele. Descansa, ora para Deus abençoar e para ele se converter. Plantaram feijão. Consegui sair de lá vivo, em paz, com todos eles. Chegou o período da colheita. O Janilton, eu não me lembro de qual, mas se eu não me engano, o Janilton, mesmo tamanho de terra, a mesma quantidade plantada. O Janilton, se eu não me engano, ele colheu uns 12, 14, 16 sacos. Mas eu não esqueço da quantidade do Ilete. O Gilberto conhece ele, eu acho, que esteve comigo lá em Itaguari, mora aqui em Itaguari até hoje. Ele colheu 42 sacos de feijão. Outro. A diferença mais do que o dobro. Com o feijão, ele vendeu, reformou a casa dele. Ele tinha um fusquinha velho que nem paralama tinha. Ele trocou de carro naquela época, comprou um Gol. Rapaz, um Gol naquela época era, né? Comprou o carro, melhorou de vida. E eu tinha dito para ele: meu querido, descansa. Deus vai mostrar que ele faz diferença entre o que não serve e o que serve a Deus. Mas Deus é tão bom, irmãos. Lembra da irmã Edna? Deus abençoou a casa dela todinha por causa dela, eu creio, todo o meu coração. Mudaram lá para o Pará. Venderam as terrinhas aqui e foram lá para o Pará. Compraram terra, estão riquíssimos. Todo mundo abençoado. Irmãos, o que ela levava lá? Às vezes chegava 6 ovos, 2 sacolinhas de mexerica. Chegava da horta, ela tirava da horta, chegava a verdura. Eu falei: Jesus amado, é tanto de verdura. Me lembro um dia que eu fui lá, ela falou: deu muita mexerica esse ano, o dízimo vai ser grande.
Eu fui com eu tinha um golzinho vermelho. Eu fui com ele lotado de mexerica. Estava dirigindo, de repente a mexerica caía para debaixo dos pedais. Falei, Deus, o que eu vou fazer com esse tanto de mexerica? Eu fui lá, comprei aquele saquinho, que é igual uma telinha. Chamei uns jovens da casa e nós fomos sacar aquilo tudo. E nós saímos para distribuir para o pessoal da cidade. Distribuindo primeiro para o povo da igreja, depois distribuindo para todo mundo da cidade. Que é a gente mais carente. Entende isso, querido? É Deus que faz. Eu preciso estar inserido no propósito. Eu preciso estar inserido no propósito. Veja bem, coloca aí para nós Mateus 17, versículo 24 a 27. Isso aqui Jesus estava voltando para Cafarnaum. Jesus foi criado em Cafarnaum. Então ele estava na cidade dele. Olha só. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro. Quem dirigiu? O cobrador de impostos do templo. A Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Não é? Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Já viu quando mexe com o nosso líder, a gente assim, pessoas normais falam, não é assim não, né? E Pedro fez isso. Falou, não, o Senhor paga. Ele nem sabia, Jesus não tinha falado, né? Será que Jesus está devendo alguma coisa? Né? E paga. Mas olha só o que acontece, próximo versículo. Está aqui. Não, passou já demais aí, volta. Tendo ele chegado a dirigir. Próximo versículo, 25. Sim, respondeu ele. Aí Pedro respondeu aquelas pessoas. Aí diz o seguinte: ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou. Deus é tão bom que às vezes quando a gente está num aperto, né, eu fico imaginando que Pedro estava apertado. Jesus livrou ele até do aperto de falar. Antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra os impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Uma discussão sobre o imposto era justo ou não. Tem um monte de explicação disso aqui, eu não vou entrar nisso agora. Próximo. Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos. Ou seja, chegaram à conclusão que aquele imposto que estava sendo cobrado deles era um imposto injusto. Próximo versículo. Mas, Jesus dizendo: para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol. O único lugar que você vê Pedro pescando de anzol. Pedro só pescava de rede. Pedro tinha uma empresa junto com João e os irmãos deles sobre pesca. Ele era da indústria da pesca. E aí olha só, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás uma estáter. Toma-o e entrega, paga o imposto, o meu e o seu. O que Jesus está dizendo? Quando você cuida dos interesses de Deus, Deus cuida dos seus interesses também. Deus quer te dar para você cumprir a vontade dEle, o propósito dEle. Mas Deus também vai cuidar da sua vontade e do seu propósito. Entendeu? Quando você cuida disso. Quando a gente lê, quer chamar os irmãos do louvor aqui? Quando a gente lê, né? Ali a primeira pesca de Pedro, a pesca maravilhosa, a primeira pesca que Jesus fez. Preste atenção nisso, enquanto os irmãos estão andando, não perca a bênção não. Olha só, a gente olha para aquilo e pensa que é uma coisa aleatória. Deixa eu te perguntar assim, só para você e o seu coração, não fala nada e nem precisa olhar para ninguém. Quando você não dorme bem, como é que você acorda de humor? Tem gente que mesmo dormindo bem, quando acorda de manhã, não corra o risco de olhar para ele ou para ela. Antes das 10, porque o problema pode ser grande. Né? E aí, Pedro passou a noite inteira pescando. Não pegou nada. Uma noite inteira de produção perdida. Ficamos trabalhando, não conseguimos nada. Está trabalhando para ganhar dinheiro, irmãos. Para suprir a casa deles. Era o empreendimento deles. Aí, o que acontece? Ele está lá organizando.
se juntando, refazendo. Temos que trabalhar, perdemos a noite inteira, temos que agora trabalhar dobrado para alcançar. E Jesus chega e fala: posso usar seu barco? Posso usar seu barco? Imagina a cara de Pedro. Meu Deus do céu, nós não produzimos nada a noite inteira. Agora ele pede o barco. Além de nós não ter jeito de arrumar as coisas, de organizar, ainda vamos perder o dia de produção. Eu imaginando o que Pedro poderia estar pensando. Mas ele fala: não, tá bom, Senhor, pode usar. Não sei quanto tempo durou a pregação do Senhor Jesus. Vamos dizer que foi o meio-dia. Aí Jesus fala assim: empurra o barco um pouquinho para o largo, para o mais fundo, e joga as redes. Senhor, Pedro conhecia aquilo lá com a palma da mão. Senhor, nós passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada. Eu imagino ele assim, sem café da manhã, sem comer nada, com fome, cansado, sujo, fedorento. Tá bom, Senhor, mas sob a tua palavra nós vamos lançar as redes. E quando você lê a perspectiva de Pedro, as redes se enchem a ponto de o barco quase ir a pique. E eu fico imaginando Pedro lá do barco chamando os João, André, Tiago, vem cá, corre, corre, corre. Veja bem, eu preciso crer que quando eu estou alinhado com a vontade e com o propósito, eu vou experimentar a provisão sobrenatural de Deus. Então a pergunta é: nós estamos começando o ano, e eu não sei você, eu quero ser muito abençoado esse ano. Diga amém. Porque eu vou ser abençoado, então concorda comigo em fé, me ajuda, né? Aí eu quero ser muito abençoado, mas eu já quero colocar esses princípios. Eu quero, Senhor, o Deus, o Senhor majoritário, é meu sócio majoritário. Ele é meu sócio, Ele é o Senhor da minha vida. Eu sou o sócio ajudante. Mas qual é a vontade? A dele. Qual é o propósito? O dele. E eu vou ficar no lucro, porque eu sozinho não consigo conquistar tudo que Ele me dá, mesmo sendo sócio ajudante. Porque eu cuidando do interesse dele, Ele não só vai pagar o imposto dele, mas vai pagar o meu. Ele não vai só cumprir a vontade dele, mas vai cumprir a minha também. Ele não só vai cumprir o propósito dele, mas também vai cumprir o meu. Entende isso? Pastor, por que o senhor pregou isso? Porque eu quero que você prospere, e eu creio de todo o meu coração que Deus quer te fazer prosperar muito. Muito além daquilo que você precisa. Mas lembre, Ele precisa ser o sócio majoritário. Preciso consultar Ele antes de fazer as coisas. Eu preciso ter revelação do porquê eu estou fazendo as coisas. É por causa dele ou é só por causa de mim? Entende? Deus quer abençoar nossas vidas. Se possível, quero convidar você a ficar de pé, mas sem sair. Sem sair daqui. Mas não é possível, está tudo certo também, não tem problema. Quantas palavras de cultos você ouviu e ela morreu? Essa pode morrer também. Essa é uma palavra que foi ministrada, Deus pode ter falado com você, e você permitir que ela morra no teu coração. É escolha sua, você tem direito. Deus te deu esse direito. Mas você pode cuidar dela, alimentar ela e guardá-la. E colocar ela em prática na tua vida. E experimentar o sobrenatural de Deus. Porque foi eu que preguei? Não. Porque é Ele que faz na tua vida. Entende? Porque é Ele que faz na tua vida. Então feche teus olhos.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Traga o Senhor. Convide o Senhor, faça um negócio com o Senhor, não sozinho. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Traga o Senhor para dentro, e você vai experimentar o sobrenatural de Deus na tua vida. Ore ao Senhor, um minutinho só, oração do teu coração. Tem algo no teu coração para falar do Senhor sobre esse assunto? Fale com Ele. Pai Deus, em nome de Jesus, te louvamos e te bendizemos e glorificamos o teu santo nome. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus amado, que a gente possa sim, cada um de nós, com a ajuda do teu Espírito Santo, viver a nossa vida debaixo da liderança do Espírito Santo, sendo dirigido por Ele, na nossa vontade, sendo submissa à vontade do Senhor. Que o propósito do Senhor se sobreponha aos nossos propósitos, Pai. E que todos nós, vivendo debaixo da liderança do Senhor, crendo que o Senhor vai fazer maravilhas nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, com essa fé que nós não vivemos de oportunidades, mas nós vivemos debaixo da liderança do Deus que provê, que traz uma bênção extraordinária, que move no sobrenatural a nosso favor. Oh Deus, em nome de Jesus, ajuda cada um de nós, Pai. Ajuda cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar essa canção novamente. Eu quero viver algo novo. E eu queria convidar você a cantar isso. Deus, eu quero viver algo novo na minha vida financeira. Que bom que tem alguns que querem. Que bom que tem alguns que eu quero viver algo novo na minha vida financeira. Então assim, você pode cantar isso dizendo: Senhor, eu quero experimentar. Eu quero experimentar o melhor do Senhor. Mas eu quero que o Senhor venha para a minha vida sendo sócio majoritário. Eu sou só o sócio ajudante. Eu quero o Senhor abençoando a minha vida, a minha família, tudo que eu pôr a mão. Agora preste atenção, é a última coisa que eu vou falar antes da música. Se Deus abençoou Potifar por causa de José, se Deus abençoou o carcereiro e os presos por causa de José, se Deus abençoa a empresa que você trabalha por causa de você, o que Deus não faz pelo seu negócio, pelo negócio de José, entende? Deus faz por nós. Então canta: se eu quero viver, me ajuda, Jesus, a viver algo novo esse ano na minha vida financeira. Vem manifestar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem manifestar hoje aqui. Peça isso a Ele. Eu quero conhecer mais de ti. Peça ao Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Peça com mais ousadia. Espírito vem,
Espírito vem, Espírito Santo. Peça a Ele. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Levante as suas mãos e adore a Ele. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero ver a igreja viva. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de